Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Denise, da disciplina de redação do Colégio Anísia Freire, e venho continuar a quarta aula da turma do primeiro ano sobre a tipologia textual. Aula passada nós vimos tipologia narrativa, hoje nós vamos ver mais duas tipologias, a descritiva e a adjetiva, certo? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nossa aula. Olha, a tipologia descritiva é uma tipologia bastante utilizada nos textos, né? Já que ela tem essa intenção de descrever algo que vai enriquecer o texto, né? Vai enriquecer também nosso entendimento. Ao caracterizar um personagem, você já começa a criar e pensar como deve ser esse personagem, o local, né, o ambiente. Então, com a descrição, ele faz com que nós, os leitores, através disso, consiga pensar como é o local, o personagem, e assim elaborar uma imagem, né, real dessas informações descritas no texto, né? Então, isso é bastante enriquecedor. Então, o que vem a ser a descrição? Uma descrição consiste em uma enumeração de parâmetros quantitativos e qualitativos, os quais buscam fornecer uma definição de alguma coisa. Então, quando ele faz essa definição de alguma coisa, né, pode ser a personagem, pode ser o local de trabalho, pode ser a escola, pode ser um parque, enfim, infinitos lugares que possam ser descritos para enriquecer e aumentar o poder de entendimento, né, para o leitor, para o receptor, sobre o que o autor quer explanar naquele texto, né? E também a descrição inclui distinções sutis, úteis para distinguir uma coisa da outra. É óbvio, porque ao caracterizar os personagens, eu vou poder identificar que tal personagem não poderia realizar tal ação porque foi descrito que ele era um personagem bom ou não. Então, eu já começo a fazer a distinção. Se for um romance policial, por exemplo, não é? Para lidar que vai abordar situações relacionadas a essas situações, então eu já vou identificar que tal personagem não vai ter a intenção ou a coragem de realizar tal situação, porque ele foi descrito como sendo uma pessoa amável, não é? E que tem boas atitudes. Então, a descrição ele também trabalha com essa situação de distinguir uma coisa da outra, né? Continuando, a descrição também tem características. Lembram que na narração nós vimos que a presença de elementos, estruturas, não é, que caracterizam a narração. A descrição também é assim. Há situações, há formas que você vai logo ver que ali está no campo de uma descrição. Então, o que é que na descrição apresenta? Ela é caracterizada por um retrato verbal, né? Ao você ver que o texto apresenta situações que há realizando a descrição, você logo começa a pensar como a imaginar, não é? A transformar isso numa realidade para você. Então, caracteriza-se por ser um retrato verbal de pessoas, objetos, animais, sentimentos, cenas ou ambientes. Não é? O que há também de essencial na descrição é saber captar o traço distintivo particular, o que diferencia aquele elemento descrito de todos os demais de sua espécie. Então, veja, foi assim que eu utilizei o exemplo de que se fosse num romance policial, né,
Então, você, através da descrição que o autor trouxe lá daquele personagem, você logo ia diferenciar que ele não ia realizar tal atitude, não é? Então, já pensaria para outra, não é? Então, a descrição ele tem essa situação de trazer essas características que você possa, assim, se familiarizar com cada personagem, com cada situação, e assim poder trabalhar de uma forma ou separar um elemento do outro. Os elementos mais importantes do processo de caracterização são os adjetivos e as locuções adjetivas, isso mesmo. Por quê? Olha, a descrição trabalha com os adjetivos porque tem a intenção de qualificar, não é? É a classe gramatical que tem essa intenção. Né? Então, vai apresentar vários adjetivos, locuções adjetivas, não é? O rapaz era alto, magro, gentil, se relacionava muito bem com as pessoas, principalmente com as crianças. Então, vejam que a descrição trabalha com essas informações que deixam bem claro como são e como devem ser as atitudes de cada personagem presente no texto. Bem, a descrição ela é bem fácil de ficar no texto, né? Agora, a diferença é que os textos, eles geralmente não vêm somente uma tipologia. Geralmente, eles podem se mesclar com outras tipologias. Né? Eu posso encontrar textos com narração, com descrição. Então, ele pode sim ter essa presença. Então, o necessário é você prestar bem atenção no enunciado de cada questão. Né? Cada questão ela tem um enunciado e esses enunciados é que vai direcionar você. Então, tem que prestar atenção, ler com calma, né? Separar as partes importantes do texto e assim fica bem fácil de marcar a alternativa correta. Vamos lá, olha. Descrição. É possível construir a caracterização tanto no sentido denotativo quanto no sentido conotativo como forma de enriquecer meio do texto. Como assim, professor? Vejam que a descrição ele pode trabalhar com a palavra no sentido real do dicionário. Quando eu descrevo uma pessoa, que ela é uma pessoa doce, a menina doce, não faria isso, não é? Porque ela nunca teve atitude dessa maneira. Então, veja, quando eu utilizo a palavra doce, eu não quero dizer que ela é um pote de açúcar, né? Não quero dizer que é um saquinho de açúcar. E sim, estou utilizando o quê? A palavra no sentido conotativo, no sentido utilizando a figura de linguagem, não é? Veja, quando eu utilizo assim, a menina é doce, eu estou utilizando já a palavra no sentido não real dela, porque o sentido denotativo é utilizar, por exemplo, o café ficou muito doce, não é? Ou seja, acrescentou muito açúcar. Então, eu estou utilizando sim a palavra doce no sentido denotativo. Já quando eu utilizo a menina doce, eu quero dizer que ela é gentil, amável, compreensiva, entenderam? Então, anota aí no caderninho de vocês a descrição, a tipologia descritiva, coloque as diferenças, né, entre a narração, a descrição, e assim fica bem fácil de vocês identificarem em um texto, numa questão, o que o enunciado quer. Olha, a qualificação constitui a parte principal de uma descrição. Isso mesmo, olha. Por quê? Há presença de adjetivos. Se há presença de adjetivos, essa qualificação ela vai estar bem presente em um texto. Se eu quero descrever como é uma sala, então eu informo que as cortinas são rosas, o chão é branco e o sofá é branco, né? Eu já começo a criar uma imagem,
não é? Que pode ser real, não é? Eu já começo a criar uma realidade, não é? A partir daquilo que foi escrito para a pessoa que está lendo, para o leitor, certo? Então, essas qualificações, ela enriquece muito o texto, porque traz as informações abrangente e faz com que o leitor ele consiga assim criar imagens, defender personagens ou acusar, não é? Então eles é importante para o texto. A qualificação pode estar no campo objetivo ou subjetivo. Uma forma muito comum de qualificação é a analogia, o que vem a ser, pode ser feita através de comparações e metáforas. A utilização dessas figuras de linguagem é que traz aí essa separação, essa comparação, essas diferenças, né, entre um e outro, não é? Vejam que também pode estar nesse campo objetivo e subjetivo. Ó, vamos ver. A descrição objetiva. Como assim, professora, essa descrição objetiva? É quando o narrador apresenta a realidade como é. Né? Quando o objeto ou ser são narradas ou apresentadas como realmente são fisicamente na realidade. Não há interferência emotiva do narrador diante dessa descrição, diante desse personagem, diante desse local, certo? Já a subjetiva é diferente. Há uma interferência da emoção. Ou seja, quando o objeto ser são transfigurados pela emoção do autor. Veja que aí pode apresentar uma preferência, não é? Quando eu trabalho com a questão subjetiva. Eu posso trazer até elementos que possam ser melhor, não é? Mais compreensível para tal personagem, até amenizar alguma atitude, não é? Porque eu tenho uma tendência a preferir melhor aquele personagem. Por exemplo, quando eu leio um romance e esse romance vai ser adaptado para a indústria cinematográfica. Então escolhe um personagem, escolhe um local e que não se relacionar bem com o que foi lá escrito no texto, no romance. Né? Então nós, né, já através dessa descrição conseguimos sim pensar como será o local, como é o personagem, não é? Então, acabamos sim pensando de forma real como esses personagens, esses locais. Então, a descrição, ela trata o texto de uma forma que abrangente e que trata de forma de enriquecer essas informações e aumentar, não é? As informações para o leitor perante ao que o autor deixa a entender no texto, certo? Olha, assim como na narração, a descrição também tem elementos básicos. Então, vamos ver quais são esses elementos básicos da descrição. Vejam, que a descrição ela tem a intenção de nomear e identificar. O que vem a ser isso? Olha, dá existência ao elemento, diferenças e semelhanças. Por isso que nós temos lá a figura de linguagem, metáfora e comparação, né? Não foi isso uma das informações que ele trouxe, que ele informou, que a comparação, eu posso trazer as diferenças ou comparar para deixar claro o que cada personagem é, e aí eu posso identificar cada qual, dizer que tal atitude não é compreensível, quando eu me identifico ao assistir um seriado, então eu posso defender o personagem porque eu tenho uma maior aproximação com as atitudes dele. Então tem isso também. E a descrição é que faz com que você possa, assim, identificar esses elementos para poder trazer as diferenças ou semelhanças. Localizar e situar.
eu tenho que identificar o local que ocorre, não é? Veja que lá na narração era um elemento indicar onde, não é? Onde? Na rua. A descrição tem a intenção de dizer como essa rua é, não é? Determinar o lugar que o elemento ocupa no tempo e no espaço. Né? E qualificar. Veja, qualificar testemunho do observador sobre os seres do mundo. A qualificação constitui a parte principal de uma descrição, né? Porque vai trazer elementos, né? Os adjetivos, qualificar o elemento descrito, dar-lhes características, apresentar o julgamento sobre ele. A qualificação pode estar no campo objetivo ou subjetivo, a depender lá, né, de como será essa visão, né? De ser claro ou trazer a emoção para o texto. Aqui eu acrescentei as sequências textuais, por exemplo, para que possamos melhor compreender as semelhanças e diferenças entre a tipologia descritiva e a narrativa, para que vocês não se confundam, certo? Percebam que os textos, eles podem mesclar essas tipologias. Então, é imprescindível que eu, como estudante, leitor, consiga compreender cada uma dessas situações. Vamos ver as sequências textuais. Vejam, a descritiva, o que tem a descritiva? Ela tem uma marca pela estaticidade, ou seja, é parado, é estático, é parado. Eu não me movimento na descrição. Eu trabalho ali, naquele momento, trazendo só as informações que ocorrem ali, sem movimentar a cena. Então, a presença de verbos estáticos, vocês vão ver que é tipologia que há a presença de verbos. Vocês viram também que na narração há a presença de verbos de locução, não é? Então, vejam que estar, ser, haver e ter são verbos que vão estar presentes nesse tipo de texto, nesse tipo de tipologia, e o tempo vai ser presente ou pretérito imperfeito. De que modo? Modo indicativo, certo? Então, indicações de circunstâncias por meio de quê? De advérbios, e qualificações através de quê? De adjetivos. Então, vocês têm aí informações imprescindíveis para a tipologia descritiva. Né? Nós temos essa marcação de que é parado, nós temos esses verbos que são estáticos, não é? Ser, estar, haver, ter, intenção de estar sem movimento, o verbo, né, que vai estar no tempo presente, o pretérito imperfeito e o modo indicativo. Né? E além disso, há a presença dos advérbios e dos adjetivos. Vamos ver aqui um exemplo, olha. Na aula, havia muitos alunos atentos à exposição da professora sobre resenha. Vejam que aqui ele trouxe uma sequência aqui descritiva, não é? Veja que está um local, que é a sala, esses alunos estão aqui paradinhos, assistindo, né, a exposição da professora sobre a resenha. Né? Então, há uma descrição dessa situação ali. Vamos ver aqui a sequência narrativa. A narrativa ela é marcada pela dinamicidade, ou seja, é dinâmico, não é? Há uma movimentação. Então, por isso que há esses verbos processuais no presente ou no passado, pretérito perfeito do indicativo. E há mudanças temporais, já que há essa movimentação, não é? Não fica somente em um ambiente só. E os verbos e advérbios de tempo. Então, veja, os alunos chegaram na aula após ter tomado um café no bar do Antônio. Vejam que aí, que nessa situação, há uma movimentação, né? Esses alunos estavam em movimento, não é? E chegaram após ter tomado um café em tal local, no bar do Antônio. Então, há um movimento, não é? Ah, professora, e essa identificação eu posso ver somente em uma linha? Sim, ele pode sim, que você identifique somente em um parágrafo, em um trecho, enfim, vai depender do enunciado.
Observação. Nos textos de gênero científico, as sequências narrativas e principalmente as descritivas aparecem no presente. Só uma observação aí na questão do tempo, né? Do verbo. Então, vejam que nessas tipologias, elas têm gêneros específicos para cada uma delas. E esses gêneros também têm características diferentes uma das outras, né? Então tem que prestar atenção, ver, por exemplo, a crônica, o conto e a fábula, elas são gêneros que estão na narrativa, mas cada um desses gêneros, eles têm características diferentes, certo? Mas para efeito de prova, nós só vamos estudar de forma geral o que vem a ser a narração, a descrição, a instrução, a dissertativa, né, a dialogal. Então, só prestar atenção de forma geral, como são. Eu não vou cobrar as diferenças dos gêneros, certo? De cada uma delas, mas sim que vocês identifiquem que aquele texto é um texto descritivo, é um texto narrativo, certo? Vamos ver agora um exercício na prática, como esse texto ele pode ser apresentado para nós em concurso, em vestibular, né? Vamos ver aqui. Olha, um texto abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade. Vamos ler aqui este texto. Beramárávamos em alto pelo espelho, de aluguel, arborizado das avenidas Marias, sem sol. Losangos tênues de ouro bandeira nacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado, azul da baia, a Serra dos Órgãos cerrava. Barcos e o passado voltavam na brisa de pataforadas gostosas. Roland ia, vinha, deparava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varanda pelas frechas da cidade. Vamos ver o enunciado agora. Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração, dissertação. No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de Oswald de Andrade. Percebam, como eu disse a vocês, que o texto ele não é precisamente obrigatório ser só narrativo, só descritivo, ele pode sim mesclar, certo? Com outra tipologia. Mas assim, professora, mas por que ele vai entrar na narração, na descrição? Porque ele tem mais características que se englobam e que será só descritivo, só narrativo, certo? Vamos ver aqui as alternativas. Vejam, nós temos narrativo descritivo com predominação no descritivo, dissertativo descritivo com predominação no dissertativo, descritivo narrativo com predominação no narrativo, descritivo dissertativo com predominação no dissertativo e narrativo dissertativo com predominação no narrativo. Vejam que o texto, deixa eu voltar aqui ao slide, né? Ele diz que ao longo do texto há acontecimentos que descreve, né, devido a isso, a predominância de quê? De descritivo. Veja aqui, há em partes do texto que ele descreve, não é, como eram essas passagens que eles iam, né, quando ele trata aí essas informações. E também há elementos que indicam o tempo no texto. Elementos concretos que sofrem transformação de uma linha de progressão temporal, por isso que é narrativo. Né? Então, as alternativas, deixa eu voltar aqui. Ele não pode ser dissertativo, não é? Porque ele não tem característica de ser dissertativo. Então, já eliminaria aí a letra B,
a letra E e a D. Só ficando aqui A e a C, não é? Vejam que ele é narrativo por ele estar trazendo essas informações de tempo, não é? Mas a maior parte do texto dele é descritivo. Ele descreve a situação, não é? Ele descreve como esses são esses acontecimentos. Então, sobrando para nós a letra A dessa questão, certo? Agora nós vamos para outra tipologia, que é a tipologia injuntiva. Isso mesmo. A tipologia injuntiva é bem simples. O que é uma tipologia que vai indicar uma ordem, um conselho, né? Então, ele vai trabalhar com verbos no imperativo. O que vem a ser a tipologia injuntiva? O texto injuntivo, o instrucional, é uma tipologia que está centrada na explicação e no método, a fim de concretização de uma ação. É uma indicação, uma instrução para a realização de algo ou de algum procedimento. Por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas. Todos esses gêneros aqui utilizados como exemplo, eles estão nessa tipologia injuntiva. Porque ele indica uma ordem, ele indica um conselho, ele indica uma instrução, certo? Vamos ver os exemplos. Vejam que aqui nós temos recursos de linguagem. Esses recursos de linguagem, a predominância da injuntiva, são esses verbos no imperativo. Então, são bem simples. Por exemplo, na receita de bolo, misturo todos os ingredientes. Vejam, quando eu vou procurar uma receita de bolo, de chocolate, de mandioca, de milho, eu vejo lá quais são os ingredientes e vai passar os passo a passos, né? Então, pegue duas xícaras de farinha de trigo com uma de aveia, misture, coloque o leite. Então, ele vai utilizando esses verbos no imperativo. O manual de instrução. Aperte a tecla verde, utilize a tomada. Então, ele vai trazendo os verbos e indicando as ordens. Na bula de remédio, tome uma cápsula por dia. Se persistir os sintomas, procure o médico, não é? Então, há essa indicação. Nas propagandas, compre o sapato, compre o shampoo, enfim. Na prática, vamos ver aqui um exercício na prática sobre a tipologia injuntiva. Vejam, pegue duas medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma dada previamente, com promessas não cumpridas. Adicione a seguir o ódio e a inveja. As 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E antes de levar ao forno, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com essência de espírito de porco, 2 xícaras de diferença e um tablete e meio de preguiça. Vejam, vocês poderiam perguntar, professora, não é uma letra de música? Eu disse, é. Mas ela tem a intenção de quê? De uma tipologia injuntiva. Indica o que? Ordem. Pegue 2 medidas, coloque, né? Adicione, mexa, não é? Então, há traços, há verbos que indicam isso. Vejam que é diferente dos meus verbos utilizados na narração, nos verbos utilizados na descrição, entenderam? Percebam que cada tipologia tem uma característica e utilização dos verbos, né, que vão indicar momento estático, momento de ação, momento de ordem, certo? Vejam que a letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que identificam com o seguinte tipo textual. Qual tipo textual aqui? Simples, né? Narração não é, descrição não é, dissertação não é, viu? Então só sobra para nós o quê? Injunção, porque tem verbos o quê? No imperativo, certo? Então é bem simples, bem fácil, não tem como errar. Então vamos lá. Aula passada nós vimos a tipologia narrativa, hoje na quarta aula nós vimos a descrição e a injunção. Falta para nós a tipologia dissertativa argumentativa e dialogal, que é bem simples também. A dissertativa argumentativa é um pouco longa, então fica para a próxima aula, né? Trabalhar ela só. Então,
peguem o caderno de vocês, anotem as diferenças, semelhanças, né? Percebam, façam a observação de que os textos geralmente podem vir mesclando com outra tipologia, com a narração, com a descrição, como vimos no exercício anterior. Então, prestem atenção, anotem, façam, escrevam no caderno as diferenças e semelhanças, e assim fica bem fácil de vocês identificar o texto, se é narrativo, descritivo ou injuntivo. Percebam que cada um deles vai trabalhar verbos diferentes, vão trabalhar, o narração vai trabalhar com verbos, né, que vão indicar ação, né, movimento. O descrição vai trabalhar com verbos que vão indicar situação parada, estática, e junção vai indicar uma ordem. Então é imprescindível identificar esses verbos no texto, não é? E que como vocês viram na atividade, com predominância no narrativo, no descritivo, então eu tenho que prestar atenção se a maior parte vai ser descritivo, narrativo, certo? Nesses textos. E eles podem se mesclar. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.